Você já parou para pensar que a vida que você vive hoje pode não ser fruto do acaso, mas de estados internos que você mesmo sustenta? Imagine se fosse possível mudar completamente a sua realidade. Riqueza, amor, saúde, reconhecimento, dedicando apenas 3 minutos por dia. Parece ousado, talvez até absurdo, mas esse era exatamente o método ensinado por Neville Goddard, um dos maiores nomes da manifestação consciente da realidade. Neville afirmava que a mente não é apenas um gerador de pensamentos, mas o próprio criador das experiências externas. O que você vê no mundo físico não passa de um reflexo direto da consciência que você assume internamente. O mais impressionante é que ele não pregava horas intermináveis de visualização nem práticas complexas. Pelo contrário, sua técnica se resumia a minutos de pura concentração. Neville dizia: não importa quanto tempo você passe, mas a intensidade do estado que você assume. E é justamente aí que mora o segredo. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. 3 minutos de imersão total podem ser mais poderosos do que dias de esforço mecânico. Agora pense comigo, quantas vezes você já tentou mudar sua vida? Por meio de trabalho excessivo, planos elaborados ou força de vontade? E quantas vezes se frustrou porque parecia que nada mudava? Neville mostrou que existe uma via muito mais curta, silenciosa e eficaz. Uma prática que você pode fazer sentado, em qualquer lugar, sem precisar de rituais, sem depender de ninguém. É você, sua mente e a consciência do desejo realizado. E é exatamente isso que vou te revelar agora. Como Neville criava qualquer realidade em apenas 3 minutos por dia, e como você pode começar a aplicar esse mesmo método ainda hoje. Para Mir. Neville, tudo começa em um ponto: o estado interior que você escolhe habitar. Ele dizia que cada realidade já existe em potencial, mas só se torna visível quando você assume internamente a consciência dela. É como mudar de estação de rádio. As frequências já estão no ar, mas você só escuta aquela em que sintoniza. Com a vida funciona do mesmo jeito. Se você permanece sintonizado no estado de falta, escassez ou solidão, o mundo externo vai te devolver experiências que confirmam exatamente isso. Mas se você, mesmo por alguns minutos, mergulha no estado de plenitude, abundância e realização, o mundo é obrigado a espelhar essa vibração. Esse é o ponto mais poderoso da técnica dos 3 minutos. Você não precisa lutar contra pensamentos negativos, nem tentar forçar mudanças externas. Basta assumir silenciosamente que o seu desejo já aconteceu. Neville chamava isso de viver mentalmente no fim. Em vez de imaginar o processo, ele ensinava a sentir como se o resultado já fosse realidade. Não é sobre sonhar acordado, mas encarnar de forma intensa a versão de si que já conquistou aquilo que deseja. Agora, aqui está o detalhe que muitos ignoram. Não adianta imaginar de forma superficial. O segredo não está em criar cenas elaboradas, mas em sentir-se naquele estado. É a emoção silenciosa que grava no subconsciente, não a quantidade de detalhes visuais. Por isso Neville dizia que 1 minuto de fé viva vale mais do que horas de repetição mecânica. Esse entendimento simples muda completamente a forma de encarar a lei da atração. Porque ao invés de gastar energia tentando atrair, você apenas se torna. E quando você se torna, a vida não tem escolha. Ela responde. Agora que você entende o princípio, vamos para a aplicação prática. A técnica é simples, mas exige entrega total. Primeiro, escolha um momento do seu dia em que não será interrompido. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou até em uma pausa no meio do trabalho. 3 minutos são suficientes, então não há desculpa para não praticar. Sente-se em uma cadeira confortável, mantenha os pés firmes no chão e relaxe os ombros. Feche os olhos e respire fundo algumas vezes, até sentir que sua mente desacelerou. É nesse silêncio que a mágica acontece. Em seguida, pergunte a si mesmo: se meu desejo já fosse realidade agora, como eu me sentiria sentado aqui? Essa pergunta abre a porta para o estado de consciência que você precisa assumir. Não se preocupe em criar cenas complexas,
imaginar pessoas ou ambientes. O segredo está em sentir. Se o seu desejo é prosperidade, assuma a postura de quem já é próspero. Se é amor, sinta-se amado naquele instante. Respire como essa pessoa respira, pense como essa pessoa pensa. É como vestir uma nova identidade, ainda que por pouco tempo. Durante esses 3 minutos, sua única tarefa é manter esse estado vivo dentro de você. Não se force a acreditar de forma racional, apenas permita-se sentir. Neville dizia que o subconsciente não distingue imaginação de realidade. Então, quando você encarna essa nova versão de si mesmo, mesmo que por instantes, está plantando a semente da manifestação. E aqui vai o detalhe que separa os que conseguem dos que desistem. Não é sobre esperar um milagre imediato, mas sobre confiar no processo. Quanto mais natural esse estado se tornar, mais rápido o mundo externo começará a se reorganizar ao seu favor. Neville sempre enfatizava que não é o tempo que cria, mas a constância. 3 minutos de prática podem parecer pouco, mas quando repetidos diariamente se transformam em um recondicionamento profundo da mente. É como uma gota d'água caindo sobre a pedra. No início não parece fazer diferença, mas com o tempo muda a forma da superfície. Assim funciona com a consciência. Cada vez que você assume o estado do desejo realizado, ainda que por instantes, você enfraquece o velho padrão mental e fortalece o novo. É importante entender que esse processo acontece mesmo quando você não percebe mudanças imediatas. O subconsciente não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele se reorganiza silenciosamente, até que em determinado momento, o que parecia impossível começa a se manifestar como coincidências, encontros inesperados e oportunidades que surgem do nada. Outro ponto crucial que Neville destacava era a leveza após a prática. Ele dizia: sente-se, viva o estado e depois esqueça. Não significa abandonar o desejo, mas sim evitar a ansiedade de ficar verificando se funcionou. A confiança tranquila é parte essencial da técnica. Quando você pratica e depois segue sua vida normalmente, é como se dissesse ao subconsciente: isso já é real, não há nada a cobrar. Essa persistência silenciosa é o que separa quem aplica de quem apenas assiste. Neville relatava inúmeros casos de pessoas comuns que transformaram suas vidas dessa forma. Dívidas que sumiram, relacionamentos restaurados, curas inesperadas. Não porque passaram horas em esforço, mas porque foram consistentes em assumir o novo estado, dia após dia sem tensão. E aqui está o ponto mais poderoso. Quanto mais natural esse estado se torna, mais rápido ele se materializa. O que era prática vira identidade, e quando isso acontece, a realidade não tem escolha a não ser se alinhar. Quando você pratica o método dos 3 minutos de Neville, algo profundo começa a acontecer. No início, pode parecer apenas imaginação, mas com a repetição, o estado desejado se torna tão natural dentro de você que passa a ser difícil lembrar como era viver sem ele. Esse é o ponto da virada. Quando a prática deixa de ser um esforço consciente e se transforma em identidade. A partir daí, as mudanças externas são inevitáveis. O mundo, como dizia Neville, é apenas um espelho. E um espelho não pode refletir nada além do que está diante dele. Se dentro de você existe a consciência de prosperidade, confiança e amor, é exatamente isso que o espelho da realidade devolve. Não há exceções. As oportunidades começam a surgir. As pessoas certas se aproximam. Portas que antes estavam fechadas se abrem sem esforço. O que parecia sorte passa a ser rotina. Mas talvez o maior presente desse método não esteja apenas no que você conquista, e sim em quem você se torna. A prática te devolve poder sobre a própria vida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a perceber que é criador consciente. Esse despertar muda tudo, porque ao assumir controle da mente, você assume controle da existência. E se você deseja aplicar esses princípios de forma prática e guiada, eu preparei algo especial. O e-book A Manifestação da Riqueza com a Lei da Atração reúne os ensinamentos de Neville
traduzidos para o dia a dia, com exercícios claros para reprogramar sua mente e manifestar de maneira consciente. É um guia direto, poderoso e transformador. O link está na descrição deste vídeo. Clique, adquira o seu exemplar e comece hoje mesmo a construir a vida que deseja. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Eu vou aplicar os 3 minutos de Neville. Assim você reforça seu compromisso e inspira outras pessoas a despertarem também.